Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos hoje na nossa live de orientação de provas, com informações aí bastante importantes para vocês, para esse momento que para alguns alunos causa grande ansiedade, né? Pessoal, para a gente começar, coloquem aqui no chat se estão vendo bem a gente, se estão me ouvindo bem, se está tudo tranquilo aí para vocês, tá bom? Hoje quem vai fazer essa live com vocês é o nosso tutor Fernando. Eu fico aqui nos bastidores com a nossa equipe, com o Daniel, Lucimara, Fernando, Pedro, que também estão aí de plantão nos nossos atendimentos. Então, mandem as dúvidas de vocês, aproveitem este momento para esclarecer e para aprender aí tudo que vocês têm de conteúdo para esse momento importante, tá bom? Contem aqui com a gente. Uma ótima live para vocês. Olá, pessoal, muito boa noite. Tá? Vamos aí, então, iniciar nossa live de provas. Nós temos aí um conteúdo relativamente extenso para cobrir. Vamos aproveitar o máximo possível aí para poder falar desse assunto. Vamos focar aí em provas presenciais, ok? Vamos falar bastante de provas presenciais de outubro, claro, esse é o maior foco. E aí também vou explicar algumas coisas sobre provas em geral, algumas dicas aí de como estudar, o que focar, o que ter em mente. Quando essas provas acontecem, são perguntas que a gente tem aí repetidamente dos alunos, então eu vou dar uma orientação geral até para poder tirar essa dúvida também, tá? Vamos aí dar início, estou vendo alguns alunos já falando uma boa noite para vocês aí, é um grande prazer estar aqui com vocês, ok? Vamos lá então iniciar nossa conversa sobre provas agora de outubro e tirar algumas dúvidas sobre provas em geral. Pessoal, é assim, para começar, as provas de outubro, o período de provas de outubro é um período de provas regulares, ok? De disciplinas que contemplam prova nesse período. Nem todas as disciplinas, nem todos os cursos, nem todas as graduações têm prova nesse período, ok? Então a gente tem aí uma listinha de cursos que não têm prova agora, tá? Cursos que não têm prova bimestrais, que é biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, ciências biológicas, né? Grades a partir de 2021 e educação física, grades a partir de 2020, tá? Grades anteriores a essa, nós vamos aí dar um toque, vamos entrar em contato através da secretaria. Cursos que eu citei aqui, se tiver alguém aí, por favor, fiquem, ok? Não precisa sair nem nada, só que esses cursos não têm prova agora, esses cursos só têm prova no final do semestre, no período que vai ser de 27/11, tá? Até o dia 9/12, são as provas aí finais do semestre, tudo bem? Vamos continuar aí em frente. Tá, então aí as perguntas que nós ouvimos muito aqui no curso de vocês é EAD, né? Mas as provas, poxa, tem provas presenciais, são obrigatórias? Sim, as provas presenciais são obrigatórias. O curso da Unip, a Unip é uma das poucas faculdades, inclusive, que mantém as provas presenciais. E isso dá agrega um valor muito grande ao curso de vocês, porque, inclusive, isso é uma norma do MEC. Tá? Ministério da Cultura, da Educação e Cultura. As provas têm que ser presenciais, ok? Poxa, EAD tem prova presencial? Sim, EAD tem prova presencial. Vocês têm todo o conteúdo teórico online, tá? E aí as provas vocês vêm fazer no polo presencialmente. Há algumas disciplinas que a prova também é online, nós vamos falar delas, ok? Vamos em frente aí. Até é bem tranquilinho, né? Também estou indo devagar aqui para deixar o pessoal entrar. Vi que o Anderson está aí. O Anderson veio bater papo comigo no Polo esses dias. Patrícia, Cleusa, Evelyn. Bacana, gente. Uma boa noite. Vamos em frente aí, então. E aí, a pergunta que a gente mais tem, hoje a Karine até lançou um vídeo pequeno aí nos nossos grupos de WhatsApp, né? Como saber quais disciplinas preciso fazer prova presencial esse bimestre, tá? Gente, as disciplinas que vocês fazem prova, tá? As provas da Unip são sempre bimestrais, ok? É muito importante vocês entenderem isso. E as disciplinas que vocês fazem prova agora em outubro são as disciplinas que foram disponibilizadas nos calendários de vocês, tá? Que tem o quadro colorido na frente, ok? Nos meses de agosto e de setembro, ok? Nós vamos ver alguns exemplos de calendário, mas as disciplinas disponibilizadas nesses meses e, portanto, consideradas como disciplinas que vocês cursaram aí em agosto e setembro,
são as disciplinas que vocês têm prova presencial agora em outubro, ok? E é disponibilizado também no calendário de vocês estudos disciplinares. Estudos disciplinares não tem prova presencial, a prova é online. Mas já deu para entender aí, aonde eu vou procurar as disciplinas que eu vou fazer prova? Como eu vou marcar a prova? Pega as disciplinas que vocês estudaram no calendário de agosto e de setembro. Vamos ver melhor? Uma informação importante quase que eu passo direto. Como eu disse, esse período de prova é um período de provas regulares, ok? Provas de DP, tá? Adaptação e optativas, né? Lembra aí, todo mundo teve essa correria recentemente aí para poder fazer a inscrição nas disciplinas optativas, né? Essas disciplinas são feitas no final do semestre, no período aí do final do semestre, que seria o que inicia ali no finalzinho de novembro e vai aí até 9 de dezembro, 2 semanas também. Vamos lá. Então, vamos entender como é que funciona essa coisa de prova presencial. Vocês têm prova presencial 4 vezes ao ano, tá? Então, poxa, quando eu faço prova? Funciona sempre dessa maneira. Abril, junho, outubro agora, que é o nosso próximo período de prova, inicia semana que vem, e dezembro, sendo que o dezembro normalmente inicia lá no finalzinho de novembro. Se vocês olharem no calendário, nós já temos essa informação. Quais disciplinas têm prova em cada período de provas? Disciplinas regulares do calendário de fevereiro e março têm avaliações em abril. Disciplinas regulares do calendário de abril e maio, avaliações em junho. Disciplinas regulares do calendário de agosto e setembro, nosso caso, é o momento que nós estamos passando, certo? Provas agora em outubro. E disciplinas regulares do calendário de outubro e novembro têm avaliações em dezembro. Gente, é sempre assim, tá? Se vocês tiverem isso em mente, se vocês gravarem essa informação, vocês vão sempre lembrar de como lidar com as provas e aonde olhar para saber quando vocês vão fazer as provas. Digo até mais, quando você inicia lá o semestre, ou quando você estiver no mês de outubro, você sabe o que você tem que focar para você poder estudar, porque você sabe que aquelas disciplinas, elas estarão sendo cobradas na prova dos meses onde nós indicamos, certo? Então, agora em outubro, agosto e setembro. Em dezembro, outubro e novembro, tá? Poxa, que disciplina eu tenho que fazer primeiro? Às vezes os alunos me perguntam no começo do semestre. Segue o calendário. Agosto, você tem que fazer as disciplinas de agosto. Setembro, as disciplinas de setembro. Por quê? Você terminou setembro, você está apto para fazer suas provas em outubro. Tudo bem até por aí? Entram mais alguns alunos, a Soraya, a Yuri, a Meiris, né? Vamos lá em frente, gente. Então, disciplinas que não contemplam provas. Lembrem bem disso, porque nos calendários eu deixei, inclusive, algumas coisas para a gente poder lembrar dessa situação e poder falar delas, tá bom? Disciplinas que não contemplam provas são os PINs, tá? O pessoal aí de gestão tem o Projeto Integrado Multidisciplinar. As disciplinas práticas para o pessoal de letras e o pessoal de pedagogia, história também tem, né? Os PCCs, os TCs, o TCC, os projetos de pesquisa, monografias e estágios. Existe uma disciplina com o título de prática, que é lá no final, não lembro se 7º ou 8º semestre do curso de letras, que chama prática de ensino, e ela é uma disciplina mesmo, ela não é um trabalho. Essas outras que eu citei são trabalhos, elas aparecem como disciplinas no calendário de vocês, mas são trabalhos que têm que ser entregue e não tem prova dessas disciplinas, ok? Disciplina com avaliações online, muita atenção a isso. Eu tenho uma série de relatos de alunos que, às vezes, não fazem provas dessas disciplinas, fazem apenas o questionário, tá? Esquecem de fazer a prova, e aí acabam ficando de DP e arrastando, às vezes, uma DP de uma disciplina que, vamos combinar, são simples, certo? É uma disciplina que você pode fazer a prova online, com consulta, em casa, durante o período de provas, tá? Sem esquecer aí que elas têm que ser feitas durante o período de provas, tá bom? São elas: Introdução à Educação à Distância, tá? Que, de acordo com o calendário desse semestre, será feita apenas aí no último período de provas, no período final do ano, tá? No finalzinho de novembro e dezembro. Estudos disciplinares. Cada bimestre tem estudos disciplinares, tá? E quem está cursando aí agora tem que ver os estudos disciplinares que foi liberado este bimestre, normalmente o número mais baixo, o número ímpar, e os estudos disciplinares do segundo bimestre é a prova em dezembro. Então, desse bimestre, prova agora em outubro. Fiquem atentos, semana que vem tem que entrar, realizar a prova dos estudos disciplinares que vocês cursaram agora nesse bimestre, e
no período de final de semestre, vocês têm que fazer o segundo estudos disciplinares. Optativas também no final do semestre, também online. Então, estas disciplinas, as provas são online. Como é que funciona isso, Fernando? Você vai entrar na disciplina como se você fosse estudar, você vai descer até o final, vai rolar a disciplina até o final, entre o último questionário, essas disciplinas normalmente têm 1 ou 2 unidades, né? Então, entre o segundo questionário e o boletim, vai aparecer um link avaliação. Basta clicar nesse link avaliação e ele exerce a prova. Funciona mais ou menos como um questionário, só que quando você finaliza e envia, ele não te dá a resposta das perguntas que você errar. Ele apenas assinala quais são as certas e quais são as erradas e te dá a nota, ok? Muita atenção aí, tá? Porque assim, ele tem a opção de fazer 3 vezes, mas ele funciona como questionário, tá? Sem dar as respostas. Então, se você fez uma vez e tirou nota o suficiente para ser aprovado na disciplina, não faça de novo, a não ser que você tenha muita certeza do que você está fazendo, para que você não prejudique a sua nota, tá certo? Qualquer dúvida em cima disso especificamente, passa uma mensagem para a gente aí no WhatsApp e a gente repassa essa informação. Mas o ideal é o quê? Estudar legal, abrir a disciplina aí num celular e fazer a prova no computador, ou vice-versa, tá? E ir lá fazendo a consulta, essa disciplina permite consulta, tá? Essas disciplinas aí, prova online, permitem consulta, tá? Você não tem um tempo específico para fazer a prova, é claro, não pode exceder 1, 2 dias, é óbvio, né? Mas se sentar ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, você pode fazer sua prova com tranquilidade, faça as suas consultas necessárias, entregue aí a prova pronta, tá? E sem esquecer, por favor, se deixar de fazer essas disciplinas online, você é reprovado nessas disciplinas e não, depois que é reprovado, vocês sabem, não tem o que a gente consiga fazer, tá bom? Vamos em frente aí então, gente. Lembrem dessas disciplinas práticas que eu vou falar delas lá na frente de novo para lembrar. Eu separei um calendário de letras que inclusive aparece ela lá, só para lembrar que ela não é uma disciplina que tem prova. Como eu sei se a minha disciplina é regular, se é DP, se é adaptação? As disciplinas regulares, elas vêm com um R ali no meio do código da disciplina. Quem não tem nenhuma DP, já sabe aí que a disciplina é regular. Quem tem DP, tem que lembrar que as DPs e adaptações são feitas apenas no final do semestre, ok? Lá no período final. Isso acontece no primeiro semestre também. Se você está cursando uma DP aí no primeiro semestre do ano, você só vai fazer a prova dessa DP no final do semestre. Tudo bem até aí, gente? Vamos em frente. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam. Eu estou vendo algumas conversas aqui do lado. Precisarem de alguma coisa, avisa, a gente vai interrompendo e vai respondendo, tá certo? Então, como eu disse para vocês, o norteador do estudo de vocês é o quê? É o calendário. Vocês têm realmente que se esmerar em aprender a utilizar o calendário. É muito importante essa ferramenta. Ela tem que ser consultada o tempo todo, para saber qual disciplina você vai focar, em qual disciplina você tem que iniciar. Poxa, iniciou o semestre, você tem que olhar e falar, qual disciplina eu faço prova no meio do semestre? Essa. Bom, são essas que eu tenho que iniciar, são essas que eu tenho que estudar primeiro, entendeu? Para que você chegue aí na prova preparado para as provas. Vamos dar uma olhadinha em exemplos de calendário? Eu separei aqui um calendário de recursos humanos, tá? Apenas aí como exemplo para vocês poderem acompanhar com a gente. Então, vamos supor aqui que todo mundo é aluno aqui nesse momento de recursos humanos, ingressantes 2023. Vocês vejam aí, esse aluno, tá? Ele cursou aí, o Fernando, esse aluno, ele cursou em agosto contabilidade e fundamentos de marketing, certo? Continuou em setembro cursando fundamentos de marketing, finalizou contabilidade e cursou também dinâmica das relações interpessoais. Observem aí no calendário que dia 4 de setembro foi liberado o ED do primeiro bimestre também. Poxa, que provas esse rapaz vai fazer? Vamos lá. Ele vai agendar as provas, tá? De contabilidade e de fundamentos de marketing e dinâmica das relações interpessoais. Ele vai agendar as 3 provas para fazer presencialmente no polo. E o ED, ele vai entrar na disciplina na semana de provas, tá? E vai fazer a prova. Lembrando que nunca é aconselhável deixar para o último dia. Todo mundo deixa para o último dia, todo mundo entra no sábado à tarde, no último dia de prova. O que acontece? O sistema não roda, porque está todo mundo acessando a mesma coisa, e aí prejudica todo mundo. Eu sempre sugiro aos alunos fazer as provas o mais cedo que puderem, tá? Façam as provas aí segunda, terça, quarta-feira. Poxa, eu só posso de sábado, Fernando. Só pode de sábado, vem no sábado, né? Mas
procurem fazer aí, pelo menos no primeiro período de provas. Poxa, primeiro período? Vamos chegar nessa conversa já já. Então, falamos aí de setembro, aí nós temos aqui o calendário de outubro, onde aparecem as provas. Espero que esteja bom para todo mundo ver, para mim está meio pequenininho aqui, mas vamos conversar em cima dele. Então, nós temos aí o período regular, que é o período que vai de 2 a 7 de outubro, tá? E nós temos o período das provas substitutivas, que vai de 16 a 21 de outubro. As provas substitutivas, como eu havia explicado, né, elas são provas que servem para você fazer alguma prova que não deu tempo de você fazer no período das provas regulares. Elas não substituem, elas não recuperam notas. Você não consegue fazer uma prova que você não foi bem na primeira semana de prova, na semana da prova substitutiva, tá? Para que serve ela? Vamos supor aí que você tem 4 disciplinas, alguns alunos eventualmente possam ter 5, 3, você consegue fazer 2 disciplinas numa semana, 2 disciplinas na outra, ok? Poxa, eu só posso, aquele aluno que falou que só pode fazer de sábado, faz no primeiro sábado, se faltar alguma, ainda tem um sábado para fazer a prova, tá? Na semana da substitutiva, vocês têm que pedir, solicitar o serviço de fazer a prova substitutiva se vocês não conseguirem fazer todas. É muito útil porque, assim, você tem bastante conteúdo para estudar, tem alguma disciplina um pouco mais difícil, você pode segurar essa disciplina aí para fazer na semana da substitutiva e aproveitar o feriado do dia 12 para dar uma revisada boa nessa disciplina, tá certo? Tudo bem até aí, gente? Vamos lá, todo mundo acompanhando aí? Vamos em frente. Então, nós temos aqui um calendário de letras português também, que eu falei que ia trazer para vocês apenas para exemplo. Mesmo caso, tá? Esse aluno aqui, né, ele fez aqui comunicação e expressão em agosto, aí ele tem essa prática de ensino. Essa disciplina, ela é uma disciplina que faz um trabalho, ela não é uma disciplina que você vai fazer prova. Muito cuidado com isso, fiquem aí atentos, alunos aí de letras, de pedagogia, tá? De licenciatura em geral, que nós temos essa disciplina prática de ensino aí. Então, ele não vai fazer prova dela, ele vai fazer prova de comunicação e expressão, educação ambiental, continuando no educação ambiental aqui no mês de setembro, e literatura portuguesa prosa, tá? Que são aqui 3 aulas. São essas 3 disciplinas que ele vai fazer prova no período de outubro, mais o ED, mesmo caso que nós falamos lá atrás aí, sobre os estudos disciplinares, ok? Vamos em frente, então, tá? E aí funciona do mesmo jeito. Observem que os calendários lá de recursos humanos e o calendário aqui de letras, português e inglês, vai ter aí o período de provas de 2 a 7 de outubro e depois, novamente, de 16 a 21 de outubro, tá certo? Até aí, tudo bem? Conseguiram entender a diferença da prova substitutiva e da prova regular, né? Como funciona e como vocês fazem aí para fazer. Qualquer dúvida, avisem a gente aí, por favor. Outra coisa muito importante, e aí só para a gente poder embasar e terminar aqui a explicação sobre quais disciplinas fazer as provas, olha aqui o caso desse aluno de letras. Ele tem mais 2 disciplinas aqui em novembro e mais... Peraí só um pouquinho. Ele tem, na verdade, uma disciplina aqui em outubro, tá? Aí ele continua aqui a Língua Brasileira de Sinais Libras, que é uma unidade só, vai fazer prova dessa também, e mais aqui as 2 disciplinas, né, finalizando uma disciplina aqui que é a língua inglesa, compreensão e produção de textos, e língua inglesa, aspectos discursivos. Estas disciplinas que estão aqui, são 1, 2. Ela começa aqui e continua aqui 3, 4. Esse aluno vai fazer 4 provas aí no período de dezembro, mais o estudos disciplinares que aparece aqui em outubro, o início dele, se eu não me engano, deixa eu puxar aqui, mas o início dele aqui é em outubro, do estudos disciplinares do 2º bimestre. Tudo bem? Até aí tudo certinho, gente? Vamos em frente aí. Então, cobrimos tudo, e aí nós temos aqui, o calendário de novembro e dezembro. Novembro aqui, já iniciando o período de provas do final do semestre, tá? Que vai até aí o dia 9 de dezembro. Regular, a primeira semana, que começa, que a primeira semana de provas inicia no finalzinho de novembro e vai até o dia 2 de dezembro, né? E a substitutiva, que é logo na sequência, tá? O período que vai de 4 de dezembro até 9 de dezembro, tá? E aqui, por último, nós temos o período de prova de exame. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para o final para poder orientar vocês aí. Mas vamos focar nesse período de prova, ok? Isso é só para vocês poderem ter uma ideia e entenderem como funciona a dinâmica das provas da Unip. Não muda isso de ano para ano, tá, gente? Funciona sempre dessa mesma maneira. Provas em abril, junho, outubro, dezembro.
Em abril, período regular, provas regulares, 2 semanas de prova. Em junho, 3 semanas de prova, tá? Que englobam o semestre inteiro. Mesma coisa acontece no segundo semestre que nós estamos. Outubro, provas regulares e as provas do final do semestre que englobam o semestre inteiro. Vamos em frente aí. E, né, como a gente estava falando disso, os calendários aí de DPs que seguem aí um calendário diferente, tá? DPs, adaptação, essas provas vocês vão fazer dessas disciplinas, vão fazer só no final do semestre. Poxa, mas eu estou fazendo lá 2 DPs que eu fiquei. Você vai fazer prova das DPs no final do semestre, no período regular, na semana de 27 do 11 até 9 do 12. Tá? Você faz as suas provas DP nesta semana, que é o período regular de provas no final do semestre, tá? Seguem pelos calendários de DP aí. Eu tenho orientado bastante gente me perguntando se faz essas provas agora, e não é o momento de fazer essas provas, tá? Aí, muitos alunos me perguntam, poxa, mas qual prova eu marco primeiro? Que dia que é a prova específica lá de comunicação e expressão, que muitos cursos têm essa disciplina, né? Que dia que eu marco essa prova? Qual que eu faço primeiro? Fica a critério de vocês. Eu sempre sugiro que os alunos façam primeiro as provas das disciplinas que foram mais fáceis, que essas disciplinas que tiveram mais aí facilidade em entender e trabalhar em cima, e façam depois, às vezes até no período de substitutiva, as provas das disciplinas que tiveram mais dificuldade, para ter um tempinho a mais para estudar. Claro, isso fica a critério de vocês. Tem aluno que vai falar, não, eu prefiro fazer tudo no período regular, tenho tempo, foi fácil, não foi complicado? Faça no período regular. Poxa, tem aluno que não, putz, eu quero um tempo a mais para estudar, tem mais uma semana, eu vou fazer todas no período da substitutiva. É arriscado, prefiro que se o aluno fizer isso, faça logo no começo do período da substitutiva, mas faça todas no período da substitutiva. Percebam que essa é a grande mobilidade, a grande facilidade que vocês têm dentro do EAD. Vocês vão marcar as provas de vocês e também, por um outro lado, claro que tudo tem aí um bônus e um ônus, né? O outro lado da moeda é que é responsabilidade de vocês saberem que prova que vocês têm que fazer. Vejam, às vezes o aluno fala assim, poxa, mas qual que eu tenho que fazer? Você tem que olhar no seu calendário, porque não tem como a gente saber o calendário de todo mundo de cabeça. Então você tem que olhar no seu calendário e marcar suas provas da maneira que melhor lhe convir dentro do período de provas que inicia aí, que você tem 2 semanas para fazer todas essas provas, tá? Muito importante falar também do horário respeitar o horário de aplicação de prova do polo, tá? Nós aí liberamos hoje o link de agendamento, eu vou comentar sobre ele e vou aí decorrer um pouquinho mais sobre o link de provas, mas aí evitem, né, na verdade não façam agendamento de mais de uma prova por horário, principalmente no último horário, porque vocês não vão conseguir fazer. Tá? Entendam aí que nós temos um horário de finalização, então se você, por exemplo, agendar a prova para o último horário, agenda apenas uma prova, com a ciência que você tem que chegar no horário, porque depois que dá o último horário de entrada, depois de 15 a 20 minutos, nós encerramos a entrada de alunos, tá? E somos muito sérios quanto a isso, porque senão, gente, a gente fica lá indefinidamente, e às vezes a equipe que iniciou o dia imprimindo prova, está lá, às vezes, 8, 9 horas da noite, não tem condição de ficar, entendeu? E o espaço também, nós temos uma limitação de horário em ambos os espaços, então fiquem atentos quanto a isso, organizem-se, não deixem para o último dia, porque deixar para o último dia, tem qualquer imprevisto, chega atrasado, chega fora do horário, não tem como fazer, então, assim, muito cuidado, muito respeito aí com o horário de aplicação de provas no polo. Qualquer exceção dentro disso, por favor, entre em contato para a gente poder avaliar e ver o que a gente consegue fazer para ajudar, mas com a ciência que esse é o período de provas de vocês, e vocês têm que dispor de um horário para poder realizar as provas de vocês, sabendo quais provas são, sabendo como agendar e cumprindo os horários para que, né, o direito de todo mundo prevaleça, afinal de contas, o direito de um vai até onde inicia o direito do outro. Então, por favor, nos ajudem aí para a gente ter um período de prova tranquilo e poder atender vocês excelentemente bem, como é o que a gente quer. Muito importante ressaltar, cada prova dura entre um aluno e outro, entre uma disciplina e outra, isso varia um pouco, mas o aluno leva mais ou menos aí 1 hora, tá, para realizar a prova. Tá? E é por isso que a gente fala para agendar uma prova por horário. Vamos em frente aí, gente. Aí. Vamos lá. Então, como agendar minhas provas? Hoje nós disponibilizamos nos grupos de WhatsApp o link de agendamento de provas, tá? Vocês vão entrar nesse link, eu tenho até um exemplo aqui da primeira página que aparece quando você clica no link, escolher data e horário, tá?
Tem aí um número de carteiras específico, então procurem agendar o mais rápido possível, porque quanto mais cedo agendarem, mais escolha vocês têm, tá? Data, horário, e preencher lá as informações necessárias. Muito importante ressaltar que essa agenda é uma agenda que a gente utiliza aqui nos polos de Diadema e São Caetano, e ela não é interligada com o sistema da Unip. Então, às vezes alguém pergunta, poxa, mas não está minhas disciplinas aqui, não. Você tem que escrever. Você pega lá seu calendário, verifica a disciplina que você tem que agendar e digita o nome da disciplina. Cuidado com abreviações, cuidado para não colocar a disciplina é só metade do nome. Procurem colocar o nome correto da disciplina, porque quando a gente vai imprimir, entendeu? Às vezes tem disciplinas que têm nomes similares, isso pode causar confusão. Quem imprime prova, a gente senta para imprimir prova, normalmente na parte da manhã do dia que vai ser feita a prova, tá? E imprime aí uma quantidade enorme de provas. Às vezes a pessoa fica sentada 3, 4 horas imprimindo prova e organizando prova para receber os alunos aí de braços abertos e com tudo organizado. A gente se esmera em fazer isso bem feitinho para poder receber vocês, né, bem feito, para poder receber vocês e realmente que vocês não perderem tempo, para vocês não perderem foco, chegar, pegar a prova e ir para a sala. É o que a gente mais quer. Então, cuidado com o agendamento. Não agendou para um dia, evita cancelar. Por favor, venha no dia que você agendou. Não agenda para um dia e vem outro dia. Curem aí, não deixar de fazer provas. Entendeu? Tudo isso é uma coisa que é responsabilidade de vocês e que a gente procura facilitar ao máximo a vida de vocês. Mas às vezes o aluno agenda, não vem no outro dia, a prova fica rolando lá, passeando, a gente não pode cancelar porque o aluno vai vir, mas o aluno não vem naqueles dias. Gente, às vezes vira uma bagunça, e aí o aluno chega lá para falar, mas eu agendei, mas agendou para quando? Onde? E aí fica uma coisa extremamente complicada. Outra coisa muito importante, prestem atenção. O post que nós fizemos hoje no WhatsApp, nos grupos, tem lá o link de agendamento para São Caetano e para Diadema. Prestem atenção nessa informação. Nós temos muito caso de aluno, por exemplo, que vai lá, o aluno é de Diadema e agenda lá para São Caetano. Poxa, não vai dar certo, entendeu? A prova não vai estar pronta na hora da prova, tá certo? E aí, uma novidade que nós temos esse semestre, os alunos não podem mais fazer provas em outros polos, ok? Isso aí é uma resolução da Unip, então alunos de Diadema têm que fazer prova em Diadema, alunos de São Caetano têm que fazer prova em São Caetano, alunos de Diadema e de São Caetano não podem fazer provas em outros polos que não sejam Diadema e São Caetano. Qualquer dúvida em relação a isso, entre em contato com a gente, manda mensagem para a gente orienta, mas não vai haver mais a possibilidade de fazer provas em terceiros polos, ok? E aqui, a imagem do link. Quando você clica no link, vai aparecer algo similar a isso aí. No celular, ele aparece um pouquinho mais apertado, mas você rolou para cima ou para baixo, você vai perceber aí que tem toda essa informação. Basta clicar no horário que você quer e no dia que você quer e agendar uma prova por horário, ok? Vocês veem, vocês não têm aí um leque tão grande de provas, normalmente tem aí 3 a 4 disciplinas, 90% dos cursos. Estou até conversando esses dias com o Daniel, que eu no Diadema, ele falou que é só isso, vai que algum curso tem 5 disciplinas, mas é isso, gente, entendeu? Então, 3 a 4 disciplinas, vocês têm aí um tempo legal para fazer, se vocês considerarem que vocês têm a semana da regular agora e a semana da substitutiva. Posso consultar nas provas? Essa pergunta é uma pergunta de vez em quando a gente ouve e a gente até fala, meu Deus do céu, né? Não pode consultar nas provas, não pode consultar nada, a gente inclusive pede e a gente reitera o pedido aqui, ok? Não tragam apostila, poxa, quero trazer um material para eu ler antes de entrar na sala de prova. Tudo bem, mas com certeza que você tem uma mochila, uma pasta, para não ficar uma apostila, uma anotação em cima da mesa enquanto você está fazendo prova, aquela situação. Então, o que você trouxer de material extra, já traga com o esquema de você poder guardar para não utilizar isso, para não ficar ali parecendo... Porque o que acontece, gente? Para a gente é uma questão muito complicada, tá? A ordem que a Unip nos dá é que fique em cima dos alunos, que os alunos não podem consultar durante a prova, tá? Então, a gente faz aí, a gente procura fazer o que a Unip nos solicita, entendeu? E evitem para vocês mesmos, né? Todo mundo está fazendo graduação aqui, logo todo mundo, né, tem ciência das suas obrigações, e evitem aí contratempos para vocês, para a gente, porque, né, como eu disse, nós fazemos um trabalho, assim, procuramos fazer um trabalho excepcional, recebê-los aí da melhor maneira possível, e é importante aí que a gente não tenha esse tipo de contratempo para não causar um clima ruim aí, e que para as provas decorrerem aí da melhor maneira possível. Então, não é possível consultar nada ao longo da prova. Qualquer informação que precisar ter na prova, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, vai vir impressa na prova, ok? E, assim, material que vocês trouxerem
extra, procurem não trazer, mas se trouxerem alguma coisa, já tragam aí com uma pasta, com uma mochila, com uma bolsa, para que você possa guardar, colocar no chão, de lado da carteira, embaixo da carteira, para poder fazer a prova. Né? E aí, outra pergunta que eu ouço muito, o que eu devo estudar? Gente, é o conteúdo da disciplina. Livro, texto, slide e teleaula. Tá? Poxa, mas é tudo? Você tem que ter uma noção de tudo. Eu até faço aí um esqueminha com muitos alunos que vieram conversar comigo no Polo, eu orientei aí, você pega, faz coloca uma folha de lado, vai assistir a teleaula, vai fazendo anotações, entendeu? Uma fonte de estudo riquíssima é o questionário, ok? Os questionários, é comum você, inclusive, ter questões no questionário que aparecem na prova, ou questão similar, ou formulada de uma maneira parecida, ou a própria questão que você respondeu no questionário aparecer na prova. Isso é regra? Não é regra, mas acontece, então é legal estudar pelo questionário, e o conteúdo é o conteúdo inteiro que vocês estudam aí ao longo das teleaulas, atividades da teleaula, livro, texto e questionário. Tá certo? Vamos em frente aí. Aqui, gente, inclusive, eu coloquei esses slides para dar uma orientada a vocês. De repente, vocês ainda não sabem, quem ainda não verificou isso, vocês conseguem, inclusive, voltar nos questionários respondidos, ok? Para estudar para a prova. E é muito importante que vocês façam isso. Eu considero o questionário, assim, para um último estudo, para uma última leitura, para partir para a prova, tá? É uma fonte de informação excelente para você levar na sua cabeça aquela última coisa que você lê antes de fazer a prova. Vamos dar uma olhada como chegar no questionário respondido? Vocês clicam aí em boletim da disciplina. Esse boletim da disciplina fica lá no final. Então, você entra na disciplina, rola até a última parte, vai estar lá, boletim da disciplina. Você clica em cima do questionário que você quer ver, tá? Ele vai abrir as suas tentativas, as suas notas. Você clica em cima da nota, você consegue ver o questionário respondido, ok? E isso é legal para vocês poderem utilizar como esquema de estudo, para você poder ler aí e se preparar para a sua prova. Tudo bem, gente? Vamos em frente, então. E aí, né, muita gente não passou pelas provas ainda, ou passou e quer dar uma revisada, então vamos comentar aí como são as provas, tá? A prova é composta de um caderno de perguntas, tá? E um gabarito a ser preenchido no ato da prova. Ok? É muito importante, gente. Olha, isso é uma coisa primordial. Que não só vocês façam um agendamento, consciência das disciplinas que vocês vão fazer prova, como no dia que você vem fazer a prova, você saiba que disciplina você mesmo agendou. Entendeu? Então, eu considero aí importante que vocês façam uma anotação, ou se liguem pelos e-mails, enfim, da melhor maneira que vocês acharem para chegar nessa conclusão, mas que você venha fazer a prova sabendo qual disciplina você vai fazer aquele dia. Né? Parece óbvio o que eu estou falando, mas às vezes calha do aluno não lembrar do nome da disciplina. E a prova é o seguinte, como eu falei para vocês, nós imprimimos aí uma quantidade enorme de provas, procuramos conferir, procuramos repassar. Olha, a gente faz um trabalho extenso aí para atender vocês aí, como eu já disse repetidamente, da melhor maneira possível. Mas nós estamos atendendo todos vocês. Vocês têm que prestar atenção apenas na prova de vocês. Então, eu peço que quando vocês receberem a prova, vocês façam uma conferência. Tá? A gente já faz. Quem já pegou prova comigo já sabe que eu leio a prova, eu falo o nome do aluno, eu acabo gravando, inclusive, o nome de vários alunos aí durante o período de prova. Façam a conferência, verifiquem. É o seu nome? É o seu RA, que sim, vocês têm que saber de cabeça? É a disciplina que você agendou? O caderno de perguntas e o gabarito são referentes à mesma disciplina? Para que evite aí qualquer tipo de dissabor, tá? Qualquer tipo de erro e prejudique vocês. Vão combinar? Você estudou para a prova, tem lá como ter uma nota boa. Ser prejudicado por um erro desse gênero, poxa vida. E não dá para dizer que a responsabilidade é só nossa. A prova é um documento. Então, vocês têm que ter a ciência de conferir a prova quando vocês recebem. Tá? Às vezes o aluno agenda 3 provas no mesmo dia. Chega lá, nós entregamos as 3 provas. Né? Principalmente em Diadema, que um fluxo é muito grande, a gente não consegue ficar indo e voltando com as provas. O pessoal de São Caetano tem feito de uma maneira diferente, mas o fluxo é um pouco menor. Né? Gente, quando vocês forem com mais de uma prova para a sala, confiram o caderno de provas e o gabarito que você está utilizando. Já tive caso do aluno responder invertido, zerar em 2 provas, e depois que subiu para o sistema da Unip, não tem o que fazer. Então, assim, é responsabilidade do aluno, sim, verificar a disciplina, o RA,
se o caderno de perguntas bate com o gabarito, e reportar ao tutor de sala qualquer discrepância dentro de toda essa informação, ok? Voltando aí como as provas, então você tem as provas sempre com 10 questões. As provas são muito similares aos questionários, tá? Eles têm a mesma dinâmica. Existem 2 tipos de prova. Agora, nos períodos intermediários, vocês têm algumas disciplinas que têm perguntas discursivas, tá? E outras disciplinas que funcionam igualzinho o questionário, 10 perguntas de múltipla escolha, tudo bem? Vamos em frente aí, né? Ainda na questão, no quesito de como são as provas, né? Vocês têm aí a pergunta se é permitido, se a prova permite. Muito aluno pergunta, eu posso usar calculadora? Algumas provas, inclusive, pedem calculadora científica. Gente, nós temos aí uma série de calculadoras que nós utilizamos aí no período de prova, são calculadoras simples, às vezes ficam guardadas, a gente troca a bateria, chega no período da prova, a gente sempre compra mais algumas, todo período de prova a gente adquire mais algumas aí para dispor calculadoras de vocês, mas vocês sabendo que vocês vão utilizar a calculadora, é legal vocês trazerem a calculadora de vocês, isso também facilita, tá? É claro, a prova ela tem que estar escrita, ela é expressa na prova, permite o uso de calculadora. E, havendo isso escrito na prova, vocês podem utilizar sem problema dentro das disciplinas que permitem. Há o caso, inclusive, de provas que utilizam calculadora científica e pessoas que utilizam o aplicativo lá que simula a 12C da HP. Não há problema nenhum, contanto que o seu celular esteja no modo avião, tá? É uma exigência que a gente faz, porque é necessário aí o entendimento de vocês que durante o período de prova realmente não pode ter acesso à internet no celular que você está usando ali. Poxa, Fernando, mas não tem problema. É só colocar no modo avião, pega o aplicativo, abre e manda ver na prova de vocês. Não tem erro, tá certo? Há provas também que contemplam a utilização de fórmulas, né? Desde o semestre passado, as fórmulas já vêm impressas da prova. Então, quando tem a permissão de utilizar fórmulas, vem e aparece nas provas lá, tá certo? Aqui tem um modelinho rápido das provas, vocês podem ver aí, ó, lá em cima tem as informações do aluno, RA, o nome do aluno, tem a disciplina, aqui embaixo, desculpa, não é lá em cima, aqui embaixo tem a disciplina, aqui tem as instruções, aqui embaixo normalmente vem aí, eu não sei se vocês conseguem ver meu cursor mexendo, eu estou falando e mexendo com o cursor, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas logo após a parte que tem o nome do aluno lá em cima, você tem todas as orientações de prova, tá? E na sequência você tem a disciplina e aparece a informação aí se é permitido o uso de calculadora ou não, tá? É claro que isso é para as disciplinas que utilizam matemática, né? Mas ela é bem parecida, ela é bem similar aos questionários, principalmente as provas que são 10 perguntas de múltipla escolha, igualzinho o questionário, tá certo? Só que é impresso. Então, você vai ali assinalar, ler a pergunta, marcar e fazer depois a transcrição aí para o gabarito, tá? E aqui nós temos o nosso amigo gabarito, né? Muito importante, gente, é o seguinte, o gabarito ele não pode ter erros, mas no caderno de perguntas vocês podem rabiscar o que vocês precisarem rabiscar. Fazer as anotações, resolução de exercícios, anotações do gênero, poxa, pega lá, por exemplo, uma questão múltipla escolha. Você tem lá, múltipla escolha, normalmente tem 2 a 3 respostas que são totalmente erradas, que são fáceis de identificar. Teve dificuldade de responder uma questão múltipla escolha, inverte e começa a excluir as questões que você tem certeza que estão erradas, principalmente aquelas questões mais longas, que você tem que ler e assinalar quais são as certas dentro de uma série de opções, entendeu? Procurem aí eliminar primeiro as que estão totalmente erradas, isso facilita o foco, tá? O caderno de perguntas, como eu estava dizendo, você pode fazer todas as suas anotações. Na hora de transcrever, tá? Para o gabarito, que é o X da questão. Eu sugiro sempre que o aluno traga um lápis, ok? Transcreva para o gabarito, primeiro, com uma marcação de leve a lápis, confira se está ok e depois marque a caneta. Vocês vejam, a parte onde vocês marcam as respostas, elas têm que estar totalmente preenchidas a bolinha, ok? Muito cuidado com isso. Esses gabaritos são lidos por um sistema de software, tá? Se não está totalmente preenchido, se está preenchido fora e o sistema achar que está marcando 2, é anulada a questão. Se marcar só um X, é anulada a questão. Então, preencher a bolinha certinho, bem preenchida, totalmente preenchida, não vale X, não vale tique, não vale essas coisas. Tiver dificuldade de preencher a bolinha, começa de fora para dentro, bem acompanhando a circunferência externa e vai fechando, que fica facinho preencher o gabarito com a bolinha certo, bem escura,
tá? De maneira clara aí para poder fazer a leitura da prova de vocês. Questões discursivas. Gente, muito cuidado com questões discursivas. Façam um rascunho também no caderno de provas, e aí vocês vão transcrever. A questão discursiva número 1 tem que estar numa questão... Aliás, a questão discursiva, a primeira discursiva, tem que estar no primeiro espaço discursivo que vocês têm aí, que é logo abaixo dos gabaritos. Ele tem que caber aqui, não pode haver rasuras, não pode escrever atrás, ok? Então, muito cuidado com isso. A segunda discursiva tem que estar no espaço da segunda discursiva, ok? A prova, ela não pode ter rasuras, tá, gente? Então, muito cuidado. E se eventualmente errar, peça ao tutor de prova para gerar um novo gabarito. A gente pode fazer isso também, tá certo? Muito importante aí, ainda no quesito de como são as provas, tá? Então, vocês têm aí as provas, tem duas opções de acontecer. Elas têm 10 perguntas múltipla escolha, tá? Que é igual ao questionário, ou 8 perguntas múltipla escolhas, tá? E mais duas perguntas discursivas. Gente, e aí tem uma última observação aí, muito importante, datar e assinar a folha de respostas. Gente, lembrem do seguinte, a prova de vocês é um documento, tá? Então, muito cuidado com isso. É muito importante que vocês não esqueçam de assinar e datar, tá? Se vocês esquecem, se passa pelo tutor de prova, a gente procura ficar de olho. Quem já fez prova comigo sabe. A gente olha, a gente atua, fala, olha, faltou assinar, faltou datar, mas às vezes está entregando várias provas ali, vários alunos, pode passar, e é mais uma coisa que é responsabilidade de vocês. Vocês têm que estar atento e conferir aí se marcaram todas as questões, ok? Se tem discursiva, se responderam as discursivas e marcaram as 8 questões e se assinaram e dataram. Poxa, Fernanda, eu não sei a resposta dessa questão. No final, é prova. Chuta uma. Não deixa sem marcar. Eu já vi caso do aluno me entregar a prova. Faltando uma... essa última eu não sei a resposta. Escolhe uma. Não vai deixar de responder, tá? É prova, é um momento único, você não vai voltar naquela prova ali, entendeu? E a gente torce que os alunos vão bem. Então, por favor, pensem em tudo isso para que vocês possam ter um bom aproveitamento, tá certo? Vamos lá, a gente só vai dar uma voltada rapidinha, gente, tá? Algumas pessoas pediram para que eu acho que eu passei rápido demais, né? Vocês sabem que às vezes eu me empolgo aqui e vou rápido demais, então vamos novamente aí, para quem não conseguiu acompanhar e para quem acompanhou, vamos recapitular onde localizar os questionários respondidos. Isso vale para 2 momentos, inclusive, tá? Eu falei só do momento de prova, para estudar para a prova, mas vamos supor que você fez um questionário, a primeira tentativa, tá? E você quer refazer o questionário num outro dia. É totalmente possível. Você vem aqui, abre a disciplina, rola até o final, boletim da disciplina. Clica bem em cima da palavra questionário que você quer. Tá? Então, clica bem em cima. Ele é um link meio chatinho. Se clicar fora, ele não abre. Clica bem em cima do questionário que você quer. Ele vai abrir as tentativas que você fez. Logo, se você só fez uma tentativa, só vai ter uma nota, não vai ter as 3 notas que estão aparecendo aí. Clica em cima da nota, tá? E ele vai abrir aquela tentativa especificamente. Por que eu falei que é útil para alguém que quer refazer o questionário? Poxa, gente, questionário ele computa nota, ele faz parte da nota. Então, você primeiro vem aqui, anota o gabarito num papel, põe de lado, é óbvio que tem que pôr de lado, virado para baixo, porque você não vai ficar, se você não vai fazer o questionário, você só vai copiar, e a intenção é óbvio que não é essa, tá? E aí você pode refazer o seu questionário e corrija antes do envio. Para a prova, você entra no seu questionário, clica na nota, tá? E você tem aí o questionário resolvido com as respostas certas para que você possa estudar e se preparar para a sua prova aí. Tá certo? Quem havia pedido para voltar aí, por favor, assinale para a gente se ficou ok, se ficou claro essa explicação. Qualquer coisa também, precisando, vocês podem pedir. Eu tenho todos esses prints de tela para passar para vocês aí, se for necessário, no nosso atendimento aqui. É só entrar em contato com a gente e pedir, a gente passa, tá certo? Então, nós havíamos falado como são as provas, falamos do gabarito. No dia da prova, você tem que confirmar presença. O sistema da Unip, hoje em dia, já evoluiu bastante nesse quesito. Então, você traz a sua carteirinha de estudante. Nós temos lá um scanner ligado aí, um scanner de mão, né? Ligado ao computador que fica com o tutor de sala. Quem não passou por isso ainda, os alunos aí que são calouros, que ingressaram agora em agosto, ainda não tiveram a oportunidade de utilizar esse sistema, mas todo o resto já utilizou pelo menos uma vez. Vem com a carteirinha salva no celular, né? E escaneia a carteirinha, escaneia a prova e dá um ok ali para o sistema e ele fecha e computa a presença na mesma hora. Um sistema muito bacana. O que eu sugiro a todos os alunos,
já esta semana, antes da semana de prova, abram a carteirinha, façam um print de tela, entendeu? Salve ela como imagem. Tem, inclusive, um vídeo sobre isso no nosso canal do YouTube, tá? E aí você tem ela salva para você não precisar da internet no momento. A internet é falha, eu vi até uma aluna aqui falando que estava travando no começo da live, pode ter sido alguma coisa local nossa aqui, mas vocês sabem que é um caminho que tem que estar certinho funcionando para que a mensagem daqui, ou a mensagem que venha da Unip, chegue para vocês, né? Então, o servidor daqui, o meu computador que eu estou utilizando, a minha internet tem que estar ok, a internet no meio do caminho tem que estar ok, a internet aí de entrada sua tem que estar ok, e o seu dispositivo que você está usando para assistir a live, seja um computador, seja um tablet, seja um celular, tem que estar ok, tá? Então, no dia, N coisas podem interferir aí na abertura da carteirinha. No último dia de prova, na última sexta-feira, gente, não, ninguém abre a carteirinha. Fica difícil, realmente, o sistema fica sobrecarregado. Salvem a carteirinha no celular de vocês. Muito mais tranquilo, porque é uma imagem que está lá salva, faz o escaneamento da imagem. Alguns alunos gostam de imprimir, eu acho o máximo. É viável, sim. Só que você só usa no semestre, mas tá? Funciona também. Quer imprimir grande numa folha de sulfite, dá para imprimir pequeno e encaderna não, aliás, plastifica, né? Eu nem sei se usa isso mais hoje em dia, mas tudo bem. Plastifica, ou coloca num envelopinho plástico, como faz com a CNH, e utiliza no dia, ou salva o print de tela no celular e traz na hora da prova, ok? Mas tragam também com vocês anotado RA e senha. A senha de vocês têm que saber, vocês têm que ter anotado de uma maneira fácil para que vocês possam consultar. Falha, por alguma razão, o sistema de confirmação com o leitor de QR Code, a gente confirma por RA e senha. Vamos lá, o que levar no dia das provas? Então a gente volta lá naquela conversa que nós tivemos lá atrás, lápis, borracha, caneta, ponta grossa. Nós mantemos lá no polo uma gama aí de materiais para ajudar os alunos no dia da prova. Então, a gente tem uma caixa de caneta todo semestre, a gente pega uma caixa de caneta, algumas calculadoras, às vezes alguns lápis, entendeu? Mas é legal vocês trazerem o material de vocês. Até a questão da calculadora que eu levantei, tragam, é legal, tá? Você pode, como eu já disse anteriormente, você faz todas as suas anotações no caderno de perguntas, utilizem ele ao máximo possível para que você possa aí transcrever para o gabarito. Como eu falei para vocês, é um documento, então muito cuidado nessa transcrição. É uma prova para todas as disciplinas ou uma prova por disciplina? Nós colocamos essa pergunta porque tem aí alunos calouros que entraram agora em agosto e a gente tem que dar essa orientação porque é importante aí que vocês entendam. É uma prova por disciplina. Né? Teve até um aluno que me perguntou esses dias atrás num atendimento, eu não lembro quem foi que perguntou, mas me falou assim, poxa, mas vai ser... Eu tive 3 questionários dessa disciplina, são 30 perguntas na prova? Não, são 10 perguntas, que vai englobar todo o material estudado, provavelmente, vamos supor aí, 2 de um questionário, 2 de outro, 3 do outro, enfim, vai fechar lá as 10 perguntas. Mas é uma prova por disciplina, lembrando de toda a explicação que eu fiz para vocês do questionário, do calendário, tá certo? E aí, depois que você fez as provas, poxa, eu quero verificar meu gabarito. Uma semana depois da realização das provas, a Unip disponibiliza dentro aí do AVA de vocês o gabarito das provas. Vocês sabiam disso? É muito importante que vocês verifiquem, tá? Aonde eu acho esse gabarito, Fernando? Eu me empolguei aqui, não fiz nem um suspense. Vamos lá. Então, você terminou sua prova, passou uma semaninha, dá aquela corrigida, guarda ela corrigida até você ter a nota certinho, tá? Eu até vou comentar por que você deve fazer isso. Entra lá na sua área do aluno, tá? Clica em AVA e no AVA você vai clicar no último quadrinho lá, o quadrinho verde. Normalmente a gente entra tanto aí no conteúdos acadêmicos que a gente até esquece da existência dos outros, né? Mas você vai clicar lá em tutoriais. Que lugar para guardar o gabarito? Mas é aí mesmo. Em tutoriais você tem lá provas e gabaritos. Tem que clicar bem em cima. Se você clicar na parte onde está o símbolo de tocar alguma coisa, que é aquele círculo com aquele triângulo apontando para o lado, ele vai começar um vídeo. Você tem que clicar bem em cima de provas e gabaritos, ok? E aí ele vai abrir ali o semestre que você está e o semestre anterior, e você consegue aí puxar o gabarito da prova que você fez, ok? E dar uma corrigida. Aonde isso é útil? Poxa, eu fui bem na prova. Você foi bem na prova, tá tranquilão, não é? Ah, nossa, eu não fui bem nessa prova, eu não consegui média nessa prova. Primeira coisa que você faz, puxa o gabarito e tem ela corrigida. Tá? A própria prova, tá? Depois, tá? Você consegue aí utilizar como ferramenta de estudo. E
Vamos lá, gente. Quanto vale cada questão na prova? Isso é uma pergunta que muita gente me faz, né? A prova vale 10 pontos, você tem 10 questões, 1 ponto para cada questão. Então, as provas que têm 10 questões de múltipla escolha, você tem aí 1 ponto para cada questão. Acertou 7, vai tirar 7 na prova, enfim, bem tranquilo, é uma proporção direta aí, tá? A prova que tem discursiva, que tem 2 perguntas discursivas, ela muda um pouco, tá bom? Essa eu vou até ler com vocês, tá bom? Se a prova tiver 8 questões objetivas, teste de múltipla escolha e 2 discursivas, que são as escritas, as questões objetivas, as 8 questões objetivas valem 5 pontos, metade da prova, e as 2 discursivas valem 5 pontos, tá? A outra metade da prova, ok? E assim, cada questão, você vai dividir lá, né, 5 por 8, você vai ter que cada questão vale 0,625 ponto, tá? E as discursivas valem 2,5 pontos cada uma, ok? Eu já tive até um caso que aconteceu comigo, não sei se todos sabem aí, mas eu também sou aluno da Unip, eu sou curso letras em português e inglês no momento, né? E teve uma prova aí que eu não fui muito bem nas múltiplas escolhas, mas eu fui muito bem, eu gabaritei a parte da discursiva, coisa, né, pouco provável, mas eu fiz o contrário, e a discursiva me salvou e eu consegui nota suficiente nessa prova. Então, muito importante aí também estar dominando o assunto, na hora de fazer discursivo, fazer com bastante calma, dentro dos espaços, entendeu? A discursiva, ela tem um valor bastante pesado nas provas que tem discursiva, muito cuidado com isso, tá bom, gente? Lá, onde vejo a nota da minha prova. Então, você tem aí a central de notas lá na área do aluno, ok? Ali, conforme as provas vão sendo corrigidas, elas vão sendo lançadas aí na central de notas e vocês conseguem ir acompanhando, clicando na disciplina. Aparece, inclusive, se você confirmou presença e depois a correção. Quando tem discursiva, aparece a correção da parte objetiva, que eles chamam, que seriam as múltiplas escolhas, e depois aparece a correção aí da parte discursiva. Tá certo? Quais são as médias? Isso é uma outra coisa que pega muito os alunos. Gente, muito cuidado, tá bom? Alunos ingressantes de 2023 para frente têm média 7, ok? Então, muito cuidado, estudem, se preparem o máximo que vocês podem fazer para a prova, tá? Alunos até 2022 têm média 6. Da mesma maneira, estudem, se preparem, óbvio, né? E não percam aí nenhuma informação por conta disso. Na verdade, eu considero 6 e 7 uma média muito próxima, tem que estar aí muito focado, muito empenhado, e esse é realmente o objetivo, né, da Unip, de estar fazendo uma faculdade. Então, preparem-se muito bem para as provas. E aí, todo mundo deve estar perguntando nessas alturas, média 5 após o exame. O que é isso, Fernando? Então, gente, se você não for bem em alguma das provas que você fez, você tem aí aquela terceira semana. Lembra que eu falei para vocês que eu ia comentar no final? A semana de exame, onde você tem a possibilidade de refazer uma prova que você não tenha ido bem. Os exames são só no final do semestre, não há exame no meio do caminho, esse período, por exemplo, não tem exame, tá? E você vai fazer as suas provas de agora, as suas provas no final do semestre, e depois tem aquela semana que você pode fazer uma prova de recuperação, tá? Se em alguma das provas que você fez você não foi bem. Isso vale, inclusive, para DP e adaptação. Então, fiquem muito atentos a isso, acompanhem pelo calendário. Não vou falar mais de exame agora, porque eu acho que é um momento que a gente já passei informação para caramba para vocês, e a cabeça de vocês já deve estar fervendo, 1 hora de live aí, eu nem vou passar mais de exame para vocês aqui. O que fica aí, que é a linha final, preparem-se, saibam suas disciplinas, saibam o conteúdo, tenham as anotações de vocês, estudem o questionário, ok? E qualquer dúvida em cima disso, avisem-nos, não fiquem com perguntas na cabeça. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês e auxiliar vocês aí na jornada acadêmica de vocês, ok? Tem aí todo o comentário, acho que eu até me adiantei um pouquinho, né? Então fala aí de não fui bem para a prova, como recupero. Não fiz alguma prova. Gente, não façam isso com vocês mesmos, tá bom? Sendo honesto com vocês, se vocês esperem uma prova regular, é difícil recuperar, tá? Porque vocês têm que tirar 10 lá naquela prova de recuperação para recuperar. Poxa, é impossível? Não é impossível, né? Teve até uma vez uma aluna que eu falei isso, ela falou, nossa, ficou brava comigo. Falou, poxa, mas você está duvidando da minha capacidade? Não é isso. Longe disso. A questão é que a gente se preocupa e a gente sofre junto com vocês, tá?
Então, procurem realmente se comprometer aí nessas próximas semanas, são 2 semanas de prova, ainda tem um intervalo de um feriado no meio do caminho, então aí facilita a vida de vocês, logística e tudo mais, se comprometam para fazer todas as provas de vocês, tá certo? E, gente, nosso canal do YouTube, cada dia que passa a gente coloca mais conteúdo, lá tem como localizar o gabarito das provas que eu falei hoje, lá tem como achar as notas do questionário e como abrir os questionários para você poder revisar, tem lá, tá? Tem toda a informação que eu passei hoje, tem vários vídeos no nosso canal do YouTube, está riquíssimo, tem uma série de informações, consultem-o. Nós fazemos o canal do YouTube para facilitar a vida do aluno. Então, tem dúvida, dá uma procuradinha lá primeiro, dá uma verificadinha lá primeiro, sempre ajuda, sempre tem um vídeo pertinente aí que tem a intenção de ajudar vocês, tá certo? Vamos aí, a Karine vai entrar junto comigo agora. Vamos falar das nossas campanhas aí. Pessoal, espero que a live tenha sido produtiva para vocês. Sei que às vezes fica um pouco cansativo, né? Porque é bastante conteúdo, mas a live vai ficar disponível para vocês depois, vocês vão poder entrar de novo, consultar. Amanhã a gente configura por capítulo para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Eu peço desculpas porque eu coloquei o link errado aqui para vocês. O Daniel puxou minha orelha aqui nos bastidores, no backstage. Daniel, obrigada, desculpa, pessoal. Tá aqui o link correto, tá? Vou inclusive postar de novo aqui para vocês o link correto para confirmação de presença, tá bom? E aí, pessoal, eu quero convidar vocês para participar com a gente aqui das nossas ações sociais dos Dias das Crianças. Nós vamos contribuir aí com 2 instituições que desempenham um trabalho bastante importante com crianças com necessidades especiais. Então, em Diadema, a gente vai contribuir aí com a PAI, em São Caetano, a gente vai contribuir com a Viva. E a gente pede para que vocês tragam para a gente, né, doces e brinquedos novos para que a gente possa aí entregar para essas instituições, tá bom? Então vamos aproveitar a semana de prova, que vai vir todo mundo para o polo, tragam as doações de vocês, vai ser bastante importante essa contribuição para que a gente possa aí fazer um Dia das Crianças bem bacana para essas crianças e para essas instituições que desempenham um trabalho bastante sério, tá bom? E, gente, se inscreve aqui no canal do YouTube se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho para você receber as notificações. A gente tem se esmerado bastante de postar novos conteúdos. Se você tem sugestão, manda para a gente nos nossos atendimentos, tá bom? Que a gente está sempre colocando coisas novas para contribuir aí com vocês, tá? Pessoal, é isso. O Daniel colocou, tragam bastante doces, mas sem travessuras. Calma que as travessuras são para o final de outubro. Mas participem com a gente. Gente, muito obrigado por terem assistido a live, ter acompanhado a gente, obrigado pela paciência. Bateu dúvida? Tem pergunta? Eu sempre falo para os alunos, às vezes eles falam assim, poxa, desculpa, tá perguntando, não, desculpa, não, pergunta. Aluno que pergunta é o aluno que se forma, e a gente está aqui e não tem felicidade maior de ver nossos alunos se formando. Estamos aqui à disposição, perguntem, avisem, nos procurem no polo. Teve um aluno também que falou esses dias assim, nossa, desculpa eu ter vindo aqui, não, vem, toma um café, não precisa ter motivo para vir, que passa aqui, toma um café com a gente está aí à disposição e com aí a intenção de recebê-los de braços abertos. Obrigado, gente, pela presença, obrigado pelo prestígio, e vamos em frente, boas provas para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal, boa noite.